Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Imagine a inocência de uma jovem de 17 anos. Sonhos, planos, uma vida inteira pela frente. Agora imagine que tudo isso foi roubado em 40 dias de puro terror. 40 dias que transformaram uma estudante japonesa em um símbolo de crueldade inominável. Você está prestes a conhecer a história de Junko Furuta, o pior crime juvenil que chocou o Japão e que até hoje ecoa como um grito de horror. Clique em curtir, compartilhe para um amigo, assine o canal e prepare-se. A data de 4 de janeiro de 1989 marcou o fim trágico da vida de Junko Furuta, uma estudante japonesa de apenas 17 anos, cujo nome se tornaria sinônimo de um dos mais brutais crimes juvenis da história pós-guerra do Japão. Por 40 dias, a partir de 25 de novembro de 1988, Junko foi mantida em cativeiro, submetida a um calvário inimaginável de sequestro, violência sexual, tortura e, finalmente, assassinato. Os principais algozes? 4 adolescentes. Hiroshi Miyano, líder do grupo, com 18 anos, Jo Ogura, com 17 anos, Shinji Minato, de 16, e Yasushi Watanabe, de 17. O caso, tristemente conhecido no país como o caso da menina assassinada e concretada, ganhou este nome por conta da macabra descoberta do seu corpo dentro de um tambor preenchido com concreto. As sentenças de prisão, que variaram de 7 a 20 anos, não foram suficientes para aplacar a indignação de uma nação chocada pela crueldade do crime. A história de Junko Furuta não é apenas um registro policial, mas um alerta sombrio sobre a face mais perversa da delinquência juvenil. Nascida em 18 de janeiro de 1971 em Misato, prefeitura de Saitama, Junko Furuta vivia uma vida comum com seus pais e 2 irmãos. Como estudante, era admirada por suas notas altas e presença constante. Desde outubro de 1988, trabalhava em meio período numa fábrica de moldagem de plástico, juntando dinheiro para uma sonhada viagem de formatura. Seus planos incluíam um emprego futuro em uma varejista de eletrônicos. Descrita por amigos como gentil e alegre, Junko acalentava o sonho de se tornar uma cantora idol. Uma vida inteira de potencial brutalmente roubada. Os seus assassinos, que nos documentos judiciais foram referidos apenas como A, B, C e D, já tinham um histórico de envolvimento com o crime. Hiroshi Miyano, Jo Ogura, Shinji Minato e Yasuji Watanabe haviam abandonado o ensino médio no verão de 1988 e se associado a Shinpira, uma espécie de baixo nível da Yakuza. A casa da família de Minato, em Adachi, Tóquio, servia como quartel-general para suas atividades criminosas, que incluíam roubo, agressão e violência sexual. Antes de Junko, em 8 de novembro, eles já haviam sequestrado e violentado uma mulher de 19 anos em um hotel em Adachi. E mesmo durante o cativeiro de Furuta, em 27 de dezembro, sequestraram e violentaram outra mulher de 19 anos em um motel na mesma região. A noite de 25 de novembro de 1988 marcou o início da aprovação de Junko. Miyano e Minato estavam andando de moto perseguindo mulheres em Misato. Então avistaram Junko, que voltava de seu trabalho de meio período. Por ordem de Miyano, Minato a derrubou da bicicleta e fugiu. Miyano, fingindo ser uma testemunha acidental, se ofereceu para acompanhá-la até em casa. Quando ganhou sua confiança, ele a levou até um armazém próximo e a ameaçou alegando ser um membro da Yakuza. E então, prometeu poupá-la, caso ela obedecesse. Naquela mesma noite, Miyano levou Furuta de táxi para um hotel em Adachi, onde a violentou. Depois ligou para a casa de Minato, se vangloriando do que fez com a moça. E Ogura o instruiu a não libertar a garota. Nas primeiras horas de 26 de novembro, Miyano levou Junko a um parque onde Ogura, Minato e Watanabe a esperavam. As ameaças se intensificaram. Eles sabiam onde ela morava e disseram que a Yakuza mataria sua família se ela tentasse escapar. Minato concordou em confinar Furuta em um quarto no segundo andar de sua casa em Adachi para que a violentassem em grupo. Junko permaneceu em cativeiro por um total de 40 dias. Em 27 de novembro, os pais de Junko Furuta reportaram seu desaparecimento à polícia. Para despistar a investigação, os sequestradores forçaram Junko a ligar para sua mãe 3 vezes, convencendo-a de que havia fugido, mas estava segura com amigos. Quando os pais de Minato estavam em casa, Furuta foi forçada a fingir ser a namorada dele. Essa farsa foi abandonada quando ficou claro que os pais de Minato não iriam denunciá-los à polícia. Mais tarde,
Os pais alegaram que não intervieram por medo do filho, que se tornara cada vez mais violento com eles. A crueldade escalou rapidamente. Na noite de 28 de novembro, Miyano e os outros, incluindo Tetsuo Nakamura e Koichi Ihara, ambos com 16 anos, violentaram Junko em grupo. Em seguida, Miyano raspou seus pelos pubianos com uma navalha e usou um fósforo para queimar sua área genital. No início de dezembro, como punição por uma tentativa de fuga, o grupo socou Junko repetidamente no rosto e Miyano queimou seus tornozelos com um isqueiro. Eles a forçaram a dançar nua, a se masturbar na frente deles e a ficar na varanda em pleno inverno, no meio da noite, com poucas roupas. Objetos foram inseridos em sua vagina e ânus, incluindo uma haste de metal e uma garrafa. Ela também foi forçada a beber grandes quantidades de álcool, leite e água, a fumar 2 cigarros de uma vez e a inalar diluente de tinta. Em meados do mês, Junko foi espancada pelo grupo porque Miyano havia pisado em uma poça de sua urina, após o que ele queimou suas coxas e mãos várias vezes com fluido de isqueiro. A partir de então, incapaz de suportar os repetidos ataques, Junko às vezes implorava para ser morta por seus captores. Durante o restante de dezembro, a gravidade dos abusos continuou a aumentar. No final do mês, Junko estava severamente desnutrida, sendo alimentada apenas com pequenas quantidades de comida e, eventualmente, apenas leite. Devido aos seus ferimentos, ela se tornou incapaz de caminhar até o banheiro no andar de baixo, ficando confinada ao chão do quarto em um estado de extrema fraqueza. Sua aparência havia sido alterada pelas surras, com o rosto inchado a ponto de ficar irreconhecível e suas feridas começaram a exalar um cheiro repugnante. A tortura de Junko Furuta terminou em 4 de janeiro de 1989. Miyano, furioso após perder dinheiro em um jogo de mahjong na noite anterior, descontou sua raiva em Junko. Ele acendeu uma vela e pingou cera quente em seu rosto. Colocou 2 velas encurtadas em suas pálpebras e a forçou a beber sua própria urina. Junko foi erguida e chutada várias vezes. Caindo, iniciou um ataque de convulsões. Para evitar que se manchassem de sangue, o grupo cobriu suas mãos com sacos plásticos antes de espancá-la com os punhos e halteres, que foram derrubados em seu abdômen várias vezes. Miyano derramou fluido de isqueiro em Junko e a incendiou. Ela fez tentativas fracas de se levantar, mas logo parou de se mover. O ataque durou cerca de 2 horas e Junko Furuta morreu às 10 horas. Menos de 24 horas após sua morte, o irmão de Minato ligou para avisar que Junko parecia morta. Temendo que seu crime fosse descoberto, o grupo embrulhou o corpo de Junko em um cobertor, colocou-o em uma grande bolsa de viagem e em seguida em um tambor de metal, preenchendo-o com concreto molhado. Por volta das 20 horas de 5 de janeiro, o grupo dirigiu-se a um terreno baldio perto de um canteiro de obras em Koto, Tóquio, e descartou o tambor. A verdade veio à tona de uma forma inesperada. No início de 1989, Miyano e Ogura foram presos por sequestrarem e violentarem coletivamente uma mulher de 19 anos em dezembro de 1988. Durante o interrogatório, Miyano erroneamente acreditou que Ogura já havia confessado o assassinato de Junko e que a polícia estava ciente. Então ele revelou onde o corpo dela estava. A polícia, inicialmente intrigada, pois interrogavam sobre um crime que não envolvia morte, encontrou o tambor em 29 de março. Junko foi identificada por suas impressões digitais. Minato Watanabe, o irmão de Minato Nakamura e Ihara também foram presos. As identidades dos réus foram inicialmente ocultadas pelo tribunal, já que eram legalmente menores de 20 anos. No entanto, jornalistas do tabloide Sukan Bushun as divulgaram, argumentando que, dada a gravidade do crime, os acusados não mereciam direito ao anonimato. Em julho de 1990, todos foram considerados culpados e condenados pelo Tribunal Distrital de Tóquio por sequestro para fins de agressão sexual, confinamento, assassinato e abandono de um cadáver. Os 4 principais agressores apelaram e, em julho de 1991, 3 deles receberam penas mais longas pelo Supremo Tribunal de Tóquio. Hiroshi Miyano foi originalmente condenado a 17 anos, mas sua sentença foi estendida para 20 anos de prisão, a mais longa normalmente aplicada no Japão antes da prisão perpétua, que havia inclusive sido buscada pela promotoria. Os pais de Miyano venderam a casa da família e pagaram aos pais de Junko Furuta 50 milhões de ienes, algo em torno de $350 mil na época, isso como compensação. Aliás, isso foi apresentado como uma circunstância atenuante pela defesa.
Uma avaliação psicológica no julgamento indicou que Miano tinha uma deficiência de aprendizagem que não prejudicou a sua função cerebral, mas atrasou seu desenvolvimento emocional. Após sua libertação em 2009, ele mudou seu sobrenome para Yokoyama e supostamente gabava-se de suas conexões com a Yakuza e envolvimento em esquemas de pirâmide. Em 2013, ele foi preso sob suspeita de fraude bancária e realização de chamadas telefônicas fraudulentas, mas permaneceu em silêncio e não foi acusado. Joe Ogura foi condenado a 10 anos de prisão, libertado em 99, então mudou seu sobrenome para Kamizako e começou a trabalhar numa área de TI. Em 2000, casou-se com uma mulher chinesa e se mudou para a prefeitura de Chiba, mas se divorciou anos depois e voltou para a casa de sua mãe em Saitama. Ele perdeu o emprego quando seu passado foi revelado aos colegas e então se envolveu novamente com a Yakuza. Em 2004, Kamizako foi preso por agredir Takatoshi Izono, de 27 anos, que ele acreditava estar envolvido com uma antiga namorada. Ele enfiou Izono no porta-malas de um carro e o levou ao bar de sua mãe em Misato, onde o agrediu por 4 horas. Kamizako foi condenado a 4 anos de prisão por esse crime. Após sua libertação em 2009, ele vivia de assistência social em um apartamento em Saitama, onde morreu em um acidente doméstico em 16 de julho de 2022, aos 51 anos. Enquanto sob medicação psiquiátrica, Kamizako desmaiou, ficou com a cabeça presa entre o vaso sanitário e o tanque e se engasgou com o próprio vômito. Shinji Minato foi originalmente condenado a 5 anos de prisão, depois sentenciado a 9 anos. Seus pais e irmão não foram acusados. Após sua libertação em 98, Minato foi morar com a mãe. Em 2018, Minato, então desempregado, foi preso sob suspeita de tentativa de assassinato após agredir o ombro de um homem de 32 anos com um bastão de metal e cortar seu pescoço com uma faca em uma rua em Kawaguchi, Saitama, durante uma discussão por uma vaga de estacionamento. Em 2019, Minato foi condenado a 1 ano e 6 meses de prisão, com pena suspensa e liberdade condicional por 3 anos. Yasushi Watanabe foi originalmente condenado a 4 anos de prisão e novamente condenado a 7 anos. Ele apelou do veredito para a Suprema Corte do Japão, mas seu recurso foi negado em julho de 1992. Libertado em 1996, ele morou em um apartamento com sua mãe em Tóquio. Em 2005, Watanabe desenvolveu uma doença neurodegenerativa, mas não tinha dinheiro para tratá-la. Ele morreu em maio de 2021, aos 49 anos. Tetsu Nakamura e Koichi Ihara, que haviam violentado Furuta, mas não participaram de seu assassinato, foram libertados da detenção juvenil em 2000. Desde o primeiro momento em que o caso foi divulgado pela mídia, o Departamento de Polícia Metropolitana de Tóquio recebeu inúmeras ligações e cartas do público exigindo que os assassinos fossem severamente punidos, inclusive com prisão perpétua ou pena de morte. O Ministério Público de Tóquio, que havia buscado prisão perpétua para Miyano durante o julgamento, foi criticado por não buscar sentenças de prisão perpétua para os outros, nem a pena de morte. O Tribunal Distrital de Tóquio também recebeu críticas pela leveza percebida de suas sentenças, embora a maioria dos profissionais jurídicos, pesquisados pelo jornal Asahi Shimbun, considerasse as sentenças apropriadas com base em precedentes. Em comparação com o caso de um assassinato de um casal em Nagoya em 88, onde o Tribunal Distrital de Nagoya condenou o réu principal de 19 anos à morte e um segundo réu de 17 anos à prisão perpétua em junho de 1989, as sentenças do caso Furuta foram consideradas menos severas. Hiroshi Itakura, professor de Direito da Universidade de Nihon, explicou que a diferença na sentença se dava pelo número de vítimas, 2 no caso Nagoya, contra 1 no caso Furuta. Sob o padrão Nagayama, a pena de morte no Japão raramente é aplicada em casos com uma única vítima. Itakura também afirmou que a acusação no caso de Nagoya havia demonstrado claramente premeditação, enquanto no caso de Junko Furuta, a intenção de assassinato era mais incerta. Junko iria começar a trabalhar em tempo integral no dia 3 de abril de 1989, um dia após o seu funeral. O futuro empregador, então, apresentou a seus pais o uniforme que ela teria usado em sua posição, e ele foi colocado em seu caixão. Em sua formatura, a diretora presenteou seus pais com seu diploma. O local em Wakazu, onde seu corpo foi descoberto, agora é uma zona industrial, mas a memória de Junko Furuta e o horror que ela viveu permanecem como um marco sombrio na história do Japão, um lembrete constante da capacidade humana para a crueldade e da necessidade de justiça. O funeral de Junko ocorreu em 2 de abril de 1989. Durante o funeral, colegas de classe a homenagearam,
e uma amiga fez um memorial dizendo: Junchan, bem-vinda de volta. Eu nunca pensei que veríamos você dessa maneira. Você deve ter sofrido tanta dor, tanto sofrimento. Nós nunca vamos te esquecer. Ouvi dizer que o diretor lhe entregou um certificado de graduação. Então nos formamos juntas, todos nós. Junchan, não há mais dor, não há mais sofrimento. Por favor, descanse em paz.